Fala galera, beleza? Meu nome é André Santos, bem-vindo a mais um vídeo da série sobre a maratona Behind the Code da IBM. Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o desafio 2. Tá? Então eu já estou aqui na tela com o desafio 2 aberto. E se você perdeu os outros vídeos da série, se você está com alguma dúvida no desafio 1, entra no... Eu sugiro que vocês assistam o vídeo, entra no canal aqui que eu criei uma playlist especial para maratona, para ficar mais fácil de achar todos os vídeos. E nesse vídeo do desafio 1 eu mostrei alguns erros que deu no meu modelo e o motivo de eu ter tirado a nota 4 provavelmente, eu tentando refazer para atingir uma nota melhor, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo da série, para a gente tentar juntos ir para o México, naquele resort lá. Vamos tentar ser um dos top 50 do Brasil e um dos top 100 da América Latina e dar uma impulsionada na carreira aí. Então, desafio 2 da maratona. O que é o desafio 2? Eu vou dar uma resumida para o vídeo não ficar muito longo, mas basicamente é fazer um chatbot, que é aqueles chats onde tem um assistente virtual, onde você não fala com uma pessoa, né? E com esse assistente ele vai analisar a sua nota e com a nota da faculdade ali, né? Quanto que você tirou em exatas, humanas, e a partir daí ele vai tentar identificar qual a dificuldade que você tem. Se você tem dificuldade em exatas, humanas, se você tem dificuldade muito ruim, né? Grande dificuldade, se você está muito bem. E para isso foi utilizado o Python. Então, para quem não tem nenhum feedback de programação, deve ter penado para fazer esse desafio, deve estar passando aí por bastante dificuldade, porque o Python é uma linguagem simples, mas simples não, né? Mas assim, comparado com o Java, por exemplo, é muito mais fácil de você começar, mas extremamente poderosa e com muito recurso, né? Então, e para quem também não tiver nenhum feedback de programação, aí nenhum histórico de programação, de código, ler outro idioma, ler grego. Eu sei que tem gente que deve ter passado por ali sem entender absolutamente nada. Como eu disse para vocês, eu estou gravando essa série aí de manhã e de noite. No vídeo anterior eu até tive que gravar uma parte de manhã e uma parte de noite, porque eu coloquei o modelo para treinar e demora bastante. E nesse de hoje eu vou tentar fazer junto aqui com vocês para explicar basicamente passo a passo o que é esse tal de Python, o que é um notebook, o que é aquilo que eles propõem a fazer ali para tentar melhorar o modelo de resultado e também sugerir o que pode ser um modelo bom para vocês, tá? Não posso dar, como eu já disse nos vídeos anteriores, receita de bolo, não posso dar código pronto, porque isso seria contra o desafio aí, mas a ideia é ensinar e tentar melhorar o desafio de vocês. Então, pré-requisitos: ter a conta, logar no Watson Studio e importar esse arquivinho aqui para o seu Watson Studio. Eu vou acessar lá o Watson, vou baixar esse arquivo, né? Aqui, download, beleza? E vou subir lá, vou entrar lá na plataforma da IBM. Aqui.
Eu vou só trocar de conta porque vocês vão ver aqui que no meu desafio, que nessa conta aqui, eu já tenho vários notebooks aqui criados, porque foram muitas tentativas de conseguir fazer isso dar certo, tá? Então eu vou trocar de conta aqui rapidinho, porque eu tive que criar outra conta por causa de limites de uso. Vou tentar digitar na mão aqui. Bom, estou aqui na minha tela principal do Watson Studio, né? Então vamos seguir aqui. Importar o projeto fornecido nesse repositório Cloud Pack Project no Watson Studio. Então, como que eu faço isso? Vamos ver se eu lembro. Vamos ver se eu lembro que eu fiz já no outro projeto, mas não lembro exatamente como que faz. Então, vamos lá. Projetos, serviços, catálogos. Aqui, projetos. Vou criar um novo projeto. É isso aí. Então, vou voltar, fazer passo a passo de novo, para vocês não se perderem. Vamos lá. Estou na tela principal do Watson Studio. Projetos. Novo projeto. Criar um projeto por meio de uma amostra ou de um arquivo. A gente tem lá o arquivo que eles forneceram. Vou selecionar o arquivo que eu baixei. Aqui. Nome do projeto: Desafio 2. Descrição do projeto: projeto para maratona Behind the Code da IBM. Vou criar. Beleza, está importado. Vamos lá visualizar o projeto. Vamos voltar lá para as instruções da maratona. Ler e executar as instruções do notebook. Parte 1, ler e executar as instruções do notebook. Parte 2, acessar a página e submeter a publicação, a solução. Foi bem resumido aqui, né, a forma que eles explicaram. Então, quando eu importei aqui, ele gerou 3 ativos, então eu vim aqui em ativos, certo? E acessei a parte 1, que é o que eles sugerem ali, né? Já dei uma olhadinha, tem um dataset aqui e tal, depois eu explico o que é, linguagem Python, enfim, notebooks, o que é tudo isso, né? O que é um notebook, o que é essa linguagem Python. Vou acessar aqui e vou explicar para vocês um pouquinho
Então, primeiro ponto, você acessando aqui a parte 1, vocês vão ver que tem uma série de instruções aqui e que não acontece absolutamente nada, você não consegue fazer nada, né? Então, aparentemente, não, assim, o que você faz aqui nessa tela? Não dá para saber, né? Porque ele tem um monte de... Parece um artigo científico isso, né? Parece sei lá, um documento do Word e tal. Então aí é que entra esse conceito de notebook. O que é basicamente um notebook? Falando de uma forma simplória, é claro que quem for programador aí, quem já trabalha na área, sabe que vai um pouco além disso, mas de uma forma simples, notebook é um software, né? É uma interface que a gente tem na internet para poder programar como se estivesse numa IDE e por partes ali. Então, e você consegue colocar comentários e partes de imagens, enfim, partes de HTML no meio do código. Então aqui vocês podem ver que tem o texto, aqui tem um exemplo de código, né? E tem esse in aqui. O que é esse in? É se você já executou ele ou não, esse código. Mas tá, como assim? Ele fala aqui, bom, é apenas para o propósito educativo, você pode alterar a recomendação que você experimente o teste aqui antes, passar para o 2, trabalhando com pipeline, faça isso, faça aquilo, importe pacote, importe arquivo CSV, daí tem aqui, ó, insira o dataset aqui como um pandas, daí você entra aqui e não tem nada. Por quê? Porque esse notebook ele não está rodando, tá? Então a gente tem que entrar aqui nesse botãozinho, tá até uma bolinha azul aqui, ó, no editar. Acessando aqui o editar, o que vai acontecer nesse momento? A plataforma da IBM vai subir um computador, um server, né? Pode ver aqui que ele tem 2 capacidades de VPU, 8 GB de RAM e ele consome 1 unidade de capacidade por hora. Por que eu estou falando isso? É importante se ligar nisso aqui, porque a partir do momento que você editou, ele sobe a máquina e não desliga sozinho. E ele vai gastando a sua conta free. Então, você tem que lembrar de desligar a máquina quando você for dar uma parada, porque senão gasta todo os seus créditos ali da conta gratuita e você não consegue entregar o seu código, né? Você não consegue entregar o seu desafio. Então, seguindo aqui, olha só que bacana, vou dar um pouquinho de feedback aqui sobre o notebook primeiro, antes da gente entrar ali no código em si. Mas é como se você estivesse ali num Word, né? Vocês podem ver que tudo que... Não exatamente tudo, óbvio, né? Mas é como se fosse um editorzinho de texto mesmo. Então, vou escrever aqui alguma coisa. Olá, maratonistas. Certo? Então tá aqui, eu consigo editar. Beleza. O que dá para fazer aqui? Bom, ele está mostrando que eu estou utilizando a linguagem Python, né? Que é uma das inúmeras linguagens de programação muito focada em inteligência artificial. Tem o R também, que é bem focado em inteligência artificial. E junto com isso eu consigo executar o código. Então, por exemplo, eu vou apertar aqui no Run, ele executa essa linha de código. Só que aqui não é uma linha de código, né? Aqui é só um texto. Então, se eu clicar Run, nada vai acontecer. Por quê? Porque essa célula ela tem um tipo de Markdown, tá? A célula que tem um tipo Code, ela executa realmente o código que está ali dentro. Então, eu vou seguir aqui, trabalhando com pipelines do... Não sei falar esse nome, não programo Python, desculpa galera, mas eu imagino que seja scikit-learn.
da equipe. Primeiramente, realizamos a instalação da biblioteca, tal. Cuidado ao trocar a versão das bibliotecas. Versões diferentes podem ser incompatíveis com o Watson Studio. Eu não li esta linha de comentário, tá? Não li. O que eu fiz aqui? Primeira coisa que eu fiz foi atualizar minha biblioteca do Scikit-Learn e ela funcionou, obviamente. Funcionou tudo. Eu fiz todo o código baseado na biblioteca nova do Scikit-Learn por conta de alguns exemplos, alguns tutoriais, algumas coisas que eu segui. E na hora que eu fui publicar não era compatível, tá? Não, simplesmente não subiu o código, não funcionou. Eu tive que instalar tudo de novo. Tive que refazer uma parte do meu código, né, e subir de novo. Perdi um tempão fazendo isso. Então não mexe nisso daqui, porque as versões lá do Watson Machine Learning lá não são compatíveis com a biblioteca mais nova. Então, nossa, o que eu fiz aqui? Tá, beleza. Então, primeiramente, realizamos a instalação, O que isso daqui exatamente faz? Quando você clicar na célula aqui e clica em Run, ele executa esse código. Vocês vão ver que vai começar... Olha, ele está dando umas saídas aqui, olha, ele está realmente instalando alguma coisa, certo? Como se tivesse ali no prompt de comando ou num kernel Linux, tá? Para quem não conhece muito, né, da área, mas digamos que é como se você estivesse ali no Windows instalando um programinho, tá? Já aqui nessas primeiras linhas, esse pip, ele é o gerenciador de bibliotecas do Python. Meu Deus, o que é isso? Um monte de tecnês aqui para vocês, né? Mas o pip, ele faz com que a gente possa instalar coisas novas dentro do Python. Como eu falei para vocês, o Python é uma linguagem de programação. Então, vamos lá, vamos destrinchar isso daqui rapidinho. Eu instalei o Python no meu computador. Digamos que esteja programando no meu computador. Instalei o Python no meu computador, tá? Vou começar a programar ali, tô virando um programador. O pip faz com que eu possa colocar coisas novas que o Python ainda não faz. Tá? É como se fosse um instalador de programas para dentro do Python. Então aqui vocês podem ver que a linha fala exatamente isso. Pip install scikit-learn upgrade. Pip install. Agora, esse ponto de exclamação aqui, também é importante vocês saberem isso. Qual que é a diferença? Vocês vão ver que aqui para baixo não tem esse ponto de exclamação, certo? E aqui tem. Qual que é a diferença? Quando você tem o ponto de exclamação, é como se você estivesse no kernel ali mesmo do Linux, ou seja, você está na linha de comando, você está executando o comando no computador, tá? Como se você estivesse realmente instalando. Se eu estou aqui no CMD, no meu computador, tal, eu estou rodando uma linha aqui para mostrar as coisas que tem no meu computador e tal. Quando não tem esse ponto de exclamação, ele está rodando dentro do Python, ou seja, eu estou fazendo realmente código, tá? É bem diferente. Aqui eu instalo coisas no computador, eu posso criar um arquivo, eu posso copiar um arquivo, eu posso... Tudo aquilo que eu faço no meu computador aqui no Windows, eu consigo fazer através de linha de código, certo? De linha de comando, tá? Então, tem que se ligar na hora de fazer esses códigos por conta disso. Se eu quero, por exemplo, copiar um arquivo de uma pasta A para uma pasta B, ponto de exclamação. Se eu quero executar o comando dentro do Python, diretão, tá? Então aqui ele está instalando. Você vê que esse ponto de exclamação está aparecendo aqui porque ele ainda está executando esse código, tá? Agora sim, ó, ele apareceu um númerozinho 1 aqui. Significa que ele completou
essa execução desse código, tá? A primeira vez que você roda, demora mesmo, porque ele baixa o arquivo e instala. Você pode ver que realmente ele instalou lá no computador, né, virtual que foi criado. E aqui iremos importar diversas bibliotecas que serão utilizadas. JSON, requests, pandas, NumPy, XGBoost, enfim, um monte de coisa aqui. Então, o que esses códigos aqui fazem também? Rapidamente também passando. O import. Lembra que eu falei que eu estou instalando recursos aqui dentro da minha plataforma Python? O Python ele é uma linguagem de programação, certo? Ele tem 1000 recursos, né? 1000 figuradamente, é óbvio, né? Tem milhares aí de recursos. E quando eu vou fazer o código, eu preciso falar dentro do meu código quais desses recursos eu vou utilizar. Então, eu importo a biblioteca. Imagina só, se eu for desenvolver um programa, eu não preciso utilizar todos os recursos para o meu programa. Senão ele ficaria pesadíssimo, ele ficaria enorme, né, gigante quando eu fosse distribuir ele. Então a gente importa as bibliotecas que a gente vai usar no nosso código. Então aqui por padrão ele está importando o JSON, que é para trabalhar com JSON, óbvio. O que é o JSON? Bom, para quem é zero aí de programação, JSON basicamente é um documento, certo, de texto como se fosse uma planilha do Excel, digamos assim, só que muito mais complexa e em forma de texto. Ele guarda informações, tá? Requests para fazer requests, pandas para exploração e análise de dados, NumPy para métodos numéricos, daí vai embora aqui. Eu não vou explicar uma por uma, porque senão ficaria muito longo esse vídeo, já está ficando longo, né? Mas conforme eu for usando aqui, eu tento explicar para vocês cada uma delas. Então eu só vou executar aqui, beleza, está executando, executou, certo? Importando um CSV para o seu projeto, lembra que eu mostrei ali vou até abrir aqui para vocês verem, que nos ativos tinha esse dataset. Então, nessa parte, a gente vai importar o dataset, importar o CSV para dentro do notebook. Como assim? Para que serve isso? O que é esse negócio todo aí? Vou abrir esse carinha aqui para mostrar para vocês. O que é um CSV? Para quem não sabe, CSV é como se fosse uma planilha do Excel. Ele é um arquivo de texto e ele é separado por vírgulas, tá? Então podem ver que aqui é uma planilha realmente, como se fosse uma planilha do Excel. Ele tem aqui matrícula, nome, reprovações, tá? Uma série de dados, certo? Se vocês baixarem esse arquivo, vocês vão ver que vocês conseguem abrir aqui no bloco de notas mesmo, porque ele é um arquivo de texto, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai puxar esse arquivo que foi disponibilizado no projeto para dentro do nosso código. Então, aqui importando diretamente no kernel para realizar a ação tal. Daí, insiro o dataset aqui. Vou apagar. Daí, vou seguir aqui os passos dele. Clicar nesse botãozinho aqui. Daí, vou vir aqui, dataset, inserir no código, pandas dataframe, tá? Eu achei isso daqui sensacional na ferramenta da IBM, tá? Ajuda bastante, porque ele já importa várias coisas, ele já conecta na API, ele baixa o arquivo, ele cria um dataset pandas aqui, que nada mais é do que ele lê o CSV e monta aquela tabelinha lá que mostrou na tela. E ele dá esse defhead, né? Ele criou esse nome def data 4, ele dá ponto head. O que é esse ponto head? Vou executar aqui, vou mostrar para vocês. Então, ele importou. Esse head, ele mostra o que foi importado. Ele mostra o que tem dentro dessa variável, o que tem dentro desse carinha aqui, certo? Ele leu o CSV e ele está mostrando aqui. Então, tem matrícula, nome, reprovações,
até o perfil. Então, qual que é a ideia aqui? Aqui está explicando qual que é a ideia aqui desse desafio. A partir dessas informações aqui, até faltas, descobrir qual é o perfil da pessoa. Então, se eu digitar lá, meu nome é André, eu vou digitar o número da minha matrícula, óbvio, né? A faculdade já vai ter essa informação. E ele vai olhar lá, olha, o André lá, que nem aqui a Fernanda, ela teve uma reprovação que é Direito Empresarial, teve 3 reprovações em empreendedorismo, teve uma reprovação em matemática financeira, e assim vai. As notas, quantidade, se fala inglês ou não, quantas aulas presenciais, quantas tarefas fez online, quantas vezes que ela passou. A partir disso, ele vai falar, a Fernanda tem dificuldade, tá? Ela tem reprovação, a nota dela é 0 em tudo, apesar dela falar inglês, tem a quantidade de aulas aqui, ela tem dificuldades. Essa daqui, ela não tem reprovações nessas matérias, mas ela tem reprovação na matemática financeira, então ela não tem em direito, não tem em empreendedorismo, mas tem na matemática financeira, certo? Não, matemática financeira também é 0. Aqui ela não tem reprovações, daí tem aqui as notas e tal, perfil humanas. Enfim, assim vai, né? Vocês entenderam o conceito. A gente tem que descobrir qual que é o perfil desta pessoa, tá? O alvo é excelente, muito bom, humanas, exatas ou dificuldade, certo? A gente tem que classificar e chegar lá. Daí você avança aqui no código, aí você fala aqui, ó, explorando dados, vamos usar um info. Daí quando você roda isso aqui vai dar erro. Olha só. Já um monte de gente já bate a cabeça aqui. Pô, mas deu erro, o que eu faço agora? Às vezes nem percebe que deu erro. Name error. Ó, df data 1 is not defined. Vamos voltar lá. Lembra que a gente importou aquele código que eu falei sensacional, ele faz tudo sozinho? Vantagens e desvantagens das coisas serem feitas sozinhas, né? Ele fez tudo sozinho e ele colocou o nome aqui df data 4, certo? df data 4. E aqui ele está pedindo df data 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no código, vou colocar df data 1, certo? df data 1 e vou executar de novo. Vai dar erro. Vou executar de propósito, vou dar erro de propósito para vocês entenderem. Vou vir aqui, ó. Beleza, vou rodar aqui, run. Deu erro, continuou df data 1 not defined. Por quê? Porque olha o númerozinho aqui do lado. Esse daqui foi executado no 3, esse daqui foi executado no 5. Tá? Foi a 5ª operação que eu fiz. Quando eu mudei aqui, eu não executei de novo esse código. Então, o que acontece? Cada alteração que a gente faz, todas as vezes a gente vai ter que executar de novo, e algumas vezes, dependendo da alteração que eu fizer, eu vou ter que executar não só ela e o que eu preciso para baixo, como todas na sequência. Então eu vou executar aqui de novo, pode ver que ele atualizou aqui meu def.head, ele executou de novo, ele trouxe os nomes de novo, e agora eu vou rodar aqui o info, beleza, agora funcionou. Então, aqui o que é esse info, né? Explorando os dados fornecidos. Ele está mostrando cada uma daquelas colunas que eu tenho aqui, certo? Cada uma das colunas, eu tenho 15 no total. Quantas linhas eu tenho em cada um e o tipo de dado. Como assim o tipo de dado? É qual a informação que está preenchida ali. Aqui um int 64. O que é um int 64? Int 64 é um número inteiro, tá? Por isso int, é de integer, inteiro, né? Um número inteiro. O que é um número inteiro? É um número que não tem casa decimal, certo? É um número sequencial assim que eu não tenho casa decimal. Beleza. Object. O que é object? É um outro tipo de dados que não é numérico, certo? É um objeto. Nesse caso aqui o nome ele é um texto, né? Uma string. Aqui int float. O que é o float? Float já é um número com casa decimal. Então 14.5 é um número com casa decimal. Tá? Vamos voltar aqui e vamos acompanhar. Ó. Int, né? Número.
decimal, float, certo? Float, 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 número, 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 e aqui string, object, certo? Então vamos lá, ele vai float, 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 int, object, certo? Que é o nosso perfil final. E aqui, ó, eu tenho 2.000 linhas, 2.000 linhas, 2.000 linhas, 2.000 linhas, e aqui eu tenho 16.284, essa aqui 16.372. Como assim? Tem linha menos aqui? Não. Significa que em alguns lugares essa informação não está preenchida, tá? Então eles mandaram tudo preenchido em 2.000 linhas, em todas as 2.000 linhas, porém nessas duas aqui não, tá? Por que isso? Para dificultar um pouquinho, obviamente, o desafio, para que a gente aprenda a trabalhar aí com a ciência de dados. Então, seguindo aqui, eu vou dar o describe, que ele vai dar várias informações numéricas. Então, ele vai falar aqui qual que é o count. Então, eu tenho 2.000 linhas, qual que é a média, qual que é, né, a variação, mínimo, máximo, lá, enfim. Não serve muito para muita coisa isso aqui. Aqui vai importar umas outras bibliotecas, certo? E aqui ele vai desenhar, quando executar, ele vai desenhar alguns gráficos aqui, certo? Eu não vou me ater muito isso daqui, porque isso daqui não vai servir para muita coisa para vocês, tá? A não ser que vocês conheçam muito bem de ciência de dados. Daí não precisa de uma explicação também muito completa. Daí ele executou aqui montou uns gráficos baseados no meu CSV, realizando o pré-processamento dos dados. Então, o que é esse tal do pré-processamento que ele faz aqui? Transformação, esse pré-processamento é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que tem alguns dados aqui em branco e tal, e não só isso, ele também vai excluir algumas colunas. Então, vamos lá. Primeiro, o que ele faz aqui? Ele importa essa biblioteca e ele cria uma class. Tá? O que é essa class? A class é um pedacinho de código, tá? Que você executa, você pode chamar ele depois. É como se você cria o seu próprio recursinho ali. Então, ele criou aqui o nome de drop columns, tá? Que traz isso daqui, a base estimator, transformer mixin, que foi o que ele importou aqui. Isso faz parte dessa biblioteca. E basicamente o que esse código faz você vai passar o seu data frame, você vai passar os seus dados aqui para dentro, certo? Não vou entrar em muito detalhe porque não precisa. E ele dá um drop numa coluna, tá? Então ele exclui uma coluna. Então vou executar aqui, beleza. E aqui a gente vai aplicar o nosso drop columns, tá? Então, por quê? Essa transformação recebe um parâmetro, columns, nome. E a gente vai chamar aqui o drop columns, tá? Vai criar essa drop columns e depois vai executar ela. Por que ele está dropando aqui a coluna nome? Existem dois motivos. Primeiro, se eu tenho aqui, eu quero adivinhar o perfil da pessoa baseado nas notas dela, o nome não vai ser importante, certo? Como é que eu vou adivinhar o perfil baseado no nome da pessoa? Não tem muito sentido, né? Imagina que eu tenha milhões aí de pessoas, eu entro num chatbot e falo assim, bom dia, tal, você precisa de uma ajuda? Sim, qual que é a sua nota em tal coisa? Qual que é a sua nota em tal coisa? Seu perfil é exatas, o nome não é relevante, tá? Então ele dropa essa coluna. Teve algumas pessoas que eu vi lá no Slack que tiveram dificuldade para dropar outras colunas. Então eu vi um rapaz querendo dropar essa coluna matrícula aqui, por exemplo. Por quê? Porque matrícula também pode ser que não seja importante, tá? Não sei se não sei se não é. Tá? De repente, os alunos mais antigos podem ter mais dificuldade, os alunos mais novos não terem. Enfim, não sei se é relevante ou não, isso vocês vão ter que analisar aí. Mas eu vou ensinar como dropar mais do que uma coluna. Então aqui a coluna matrícula,
É muito simples mesmo. Aqui está columns nome, ele recebe uma lista de parâmetros, você vem aqui dentro, coloca uma vírgula, certo? Matrícula. Vou executar, aqui vou mostrar as colunas originais, aqui ele vai executar tudo isso e vai jogar num df data2, vai criar uma nova variável aqui com o nome de df data2, certo? Beleza, ele executou aqui e vou printar as minhas colunas como que ficou. Tá vendo? Agora ele já não existe mais. Antes tinha matrícula, nome, reprovações, tudo mais. E agora já não existe mais a minha coluna lá. Tratando dados faltantes. Então, voltando lá no info que eu passei, que a gente executou. Lembra que eu falei que tinha alguns lugares que não estavam preenchidos os dados? Então, aqui, o que dá para eu fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho esse simple inputer aqui também, que é uma lib, missing values, np.none, estratégia constante. A estratégia escolhida é a alteração do valor faltante por uma constante. Fill value 0, certo? Verbose 0. O que é esse verbose? Verbose é se ele vai mostrar as saídas ou não. E copy true. Então eu vou executar aqui. Aí vou dar o fit no meu data que a gente criou antes, certo? Eu vou jogar aqui no def data 3. O que ele fez aqui nesse caso? Ele pegou todos os meus valores nulos e está preenchendo com o número 0, para não ficar nulo, tá? Se tiver nulo, ele vai dar erro no código. Então, vamos lá. Agora não tenho mais nenhum nulo, certo? Todos os meus dados estão preenchidos. Vou dar aqui o head, ele vai mostrar de novo, tá? Uma coisa que eles não fizeram aqui, vou fazer uma brincadeira, vou voltar lá em cima, vou pegar esse código aqui do info, vou jogar lá embaixo, para a gente ver como que ficou o preenchimento. Então eu vou dar, agora já não é mais o df data 1, ele é o df data 3, info. Beleza, tá tudo preenchido, tá vendo? Não tem nada com um número abaixo aqui, então significa que eu preenchi todos os meus dados. Ah, mas eu queria fazer isso de forma diferente, eu não... preencher com 0 é certo? Não é certo? Então, esse é o desafio, tá? Como eu falei, eu não vou dar receita de bolo, mas eu posso dar algumas ideias aqui para vocês. Aqui, se vocês não quiserem alterar muito o código, porque vocês não têm familiaridade aí com o Python, eu vi algumas pessoas querendo substituir pela média, tá? Então eu vou dar uma dica aqui para quem quer substituir pela média. Lembra que aqui em cima a gente executou e ele trouxe várias informações no describe? Uma das coisas que ele trouxe aqui, ó, foi a média, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem usar essa informação aqui de forma visual para vir aqui e ao invés de usar o 0, usar a média que foi colocada ali em cima. Tem como fazer isso de forma automática? Ele pegar a média por coluna, pegar a média por... Tem como fazer isso de forma automática. Como que eu faria isso? Não vou ensinar passo a passo, mas para quem tem zero experiência em programação, eu vou ensinar como achar a resposta. Então, Python, eu sempre faço pesquisa em inglês, Python, fill null values with min. Beleza, pandas data frame replace null values with average.
Daí eu caio aqui no Stack Overflow, que é uma plataforma que você faz perguntas e respostas. Ele quer saber aqui como que faz, aqui ele fala, tá? Aqui tem uma resposta, então use o fill na diretamente. Então ele tem aqui, ó, esse carinha aqui, ó, esse código, tá vendo? Que ele preenche lá com nulos. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar para vocês, já que eu acessei essa página, eu vou até favoritar aqui essa página para não perder depois. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa página que ensina a fazer esse preenchimento por nulos, tá? Mas aí vocês aplicam aqui. Então, beleza, preenchi com nulos. Aqui eu vou escolher as minhas features. O que são as minhas features? Definição das colunas que serão as features e a definição da variável alvo. As features são as colunas que eu vou usar para a inteligência artificial olhar ali e se basear nos dados para dar uma resposta. Lembra que eu excluí a coluna de matrícula lá em cima? Então eu vou excluir aqui também, certo? A matrícula não vai ser mais usada, eu já excluí ela. Tá? Então, beleza, eu tenho as colunas que o meu algoritmo vai usar para tentar adivinhar aqui, e eu tenho minha coluna alvo, minha coluna target, tá? Que é o perfil. E aqui a preparação dos argumentos para a biblioteca scikit-learn. Então eu estou falando aqui, meu X é o meu data3, que é aquele que a gente criou lá em cima, features, tá? Então eu estou falando aqui, olha, biblioteca, separa aqui no X essas colunas e no Y essa coluna aqui, target, tá? Então eu executei ela, beleza, vou mostrar o head do X. Então ele separou, o X só tem aqueles dados numéricos e o Y só tem o meu destino ali, né? Aqui, o que esse carinha aqui faz? Eu tenho uma série de números ali, eu tenho 20 mil informações para treinar o meu algoritmo para ele prever ali qual que é o retorno, certo? Como que eu sei que isso está certo? Como que eu sei que o meu algoritmo está com uma qualidade legal? Não tem como eu fazer isso se eu usar todos os dados que eu tenho disponíveis. Eu posso ter uma qualidade muito boa, mas seja falso esse número. Por quê? Porque eu usei tudo que eu tenho disponível. Então, digamos que eu fale para vocês assim, olha, o André tem dificuldade em inglês, a Maria tem dificuldade em português. Depois de algum tempo você chega para mim e fala, então, o André tirou 0, 1, 2, 3, tal. Ele tem dificuldade em alguma coisa? Eu falo, tem, em inglês. Mas por quê? Porque eu adivinhei baseado nas notas? Não, porque eu já sabia que o André tinha. Você já tinha me dito isso, que o André já tinha essa dificuldade em inglês. Então fica um falso positivo aí, uma falsa qualidade de código. O que a gente faz nesse caso? A gente quebra o nosso conjunto de dados em 2 pedacinhos, né? Um pedacinho vai ser a quantidade vai ser o meu grande volume, que vai ser o que o algoritmo vai usar para treinar. O outro pedacinho eu vou usar simplesmente para testar. É algo que a gente nunca informou para a inteligência artificial, nenhum dado que eu tenha informado para a inteligência artificial antes, e vou usar ela. Olha, agora que você entendeu como que funcionam as notas, use isso daqui. Olha esses números aqui, adivinha para mim. E a partir disso a gente vê se ela está funcionando certo. Então ele cria aqui as variáveis e ele tem o test size. Quanto que eu quero, quantos por cento que eu quero do meu data frame, né, dos meus dados, que sejam separados entre teste e treinamento. Então aqui ele está com um tamanho de 0,3%, ou seja, 30%. Eu posso mudar aqui só para teste, aqui eu vou mudar para 2%, para 20%. Beleza, aqui ele cria esse Decision Tree Classifier, que ele é o nosso algoritmo de inteligência artificial, certo? E aqui ele vai treinar. O que é esse treinar? Esse fit aqui. Eu vou passar
o xtrain que eu passei, que eu criei aqui, e o ytrain, certo? Que é, lembrando, o x são as features, certo? O que ele vai usar como parâmetro de entrada e o que ele vai adivinhar, que é o y, certo? E aqui o que eu deixei quebrado. Então, eu vou rodar isso daqui e vou testar o meu algoritmo. Aqui ele executou rapidinho, certo? Então agora eu vou pegar o meu ypred, que foi o que eu separei aqui, olha, aqueles 20% lá que eu vou usar como teste. Eu vou falar, olha, algoritmo, agora você me adivinhe quais são esses dados que eu estou te passando. Daí eu vou dar um head aqui no meu xtest e vou printar a minha predição. Tá? Então, basicamente, o que ele fez aqui? Qual que é o meu xtest? A nota 0, né, reprovação 0, notas, enfim. O que ele previu? Esse primeiro cara, ele tem dificuldade em exatas, esse segundo cara tem dificuldade ele tem dificuldade, né, alta, tal, e aqui é o finzinho, né? E aqui, por último, ele mostra o meu nível de acurácia. O que é esse nível de acurácia? Ele fez todas as predições, então eu tenho 20% aqui, né, que eu separei para os meus dados. Então, se eu tenho um dataset ali de 20 mil linhas, eu fiz 40 mil adivinhações usando o algoritmo. Tá? Dessas 4 mil adivinhações que eu fiz, ele acertou 71%. Tá? Isso é bom, isso é ruim? Quanto que é uma qualidade legal? Não sei dizer para vocês, tá? Eu sei que 71 é bem ruim, então não dá para entregar o código dessa forma e querer ter uma nota muito boa, tá? O que eu vi a galera falando foi que estão ficando na faixa entre 81 e 82, tá? Teve pessoas que conseguiram mais? Sim, teve, tá? Eu vi ali 95, 94, 96. Como que elas chegaram lá? Não sei te dizer, tá? A gente até brincou que ela pode estar com um algoritmo ou muito bom, excelente, ou muito ruim, que é aquilo que eu falei para vocês, super treinado. Que seria, por exemplo, se eu pegar aqui o meu dataset e quebrar aqui, por exemplo, numa variável, numa quantidade menor para variável de teste, certo? Deixa eu colocar aqui 0.01, vamos ver se dá. Eu posso quebrar numa quantidade menor e olha só o que vai acontecer. Vou rodar aqui, certo? Vou rodar novamente, vamos ver a acurácia que vai dar. Já deu 81%, tá? Nossa, mas você melhorou para 81% só mudando a quantidade ali que eu peguei para teste? Então, não, né? Obviamente meu algoritmo não melhorou. O que está acontecendo aqui é que eu estou tendo um falso positivo, né? Eu estou tendo uma melhora falsa, né? Eu usei quase todos os meus dados para teste, para treino, e não sobrou dados para teste. Olha só, eu adivinhei só isso daqui. Com isso daqui ele conseguiu adivinhar certo. Não significa que se eu jogar 1 milhão de informações aqui, ele vai acertar nesse nível de acurácia, tá? Então toma um pouquinho de cuidado por atalhos, né, para vocês não acabarem perdendo ponto aí à toa. O que eu sugiro para vocês? Tentar outros algoritmos desse, certo? Que fazem parte da biblioteca do scikit-learn. Então,
para facilitar um pouquinho, vou dar alguns techniques aqui para vocês, mas para ajudar na pesquisa. Esse é um modelo, esse daqui é um desafio de inteligência artificial, né? É um tipo de problema de inteligência artificial que chama multivariável, ou seja, eu tenho vários tipos de saída aqui, tá? Qual é a diferença? Eu tenho o multivariável, basicamente, um dos próximos desafios aí da maratona, ele é binário. Então, eu tenho multivariável, eu tenho o binário. O multivariável, eu falo assim, tá aqui, eu posso ter a resposta A, B, C, D, E, tá? Eu posso, daí o binário é sim ou não, certo? Binário, 0 ou 1. Então, dado todas essas informações aqui, o André tem dificuldade? Sim. O André tem dificuldade? Não. Tá? O André vai passar de ano? Sim. O André vai repetir de ano? Não. Isso é um problema binário. Esse daqui não, é um problema um pouco mais complexo. Então, vocês podem pesquisar algoritmos de inteligência artificial do Scikit-learn, que é muito fácil de trocar, tá? Aqui. Você vai trocar aqui o algoritmo e vai treinar de novo e já vai ter outra resposta, tá? Antes de vocês entregarem. Bom, essa é a primeira parte do vídeo, galera. Ficou bem extenso, né? Mas é importante vocês terem essa carga aqui de informação para entender como que funciona o Python, Machine Learning, porque os próximos desafios também vão precisar bastante. E se vocês quiserem tentar estar entre os top 5, vocês vão ter que bater cabeça e aprender um pouquinho de inteligência artificial e de Python, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu estou tentando soltar vídeo todos os dias aí sobre a maratona, para que a gente vá construindo isso junto, melhorando junto e chegar num resultado legal. Vamos tentar se encontrar lá no México, beleza? A segunda parte desse vídeo do desafio, eu vou falar sobre a parte 2, tá? O próximo vídeo ainda vai ser sobre o desafio 2, vai ser a parte 2 do desafio, onde eu vou ensinar como subir lá. Aqui a gente basicamente seguiu o passo a passo do que eles falaram para fazer, certo? Não esquece de tentar mudar aqui e tentar chegar num nível de acurácia melhor, usando uma quantidade razoável de teste aqui. Não vai deixar que nem eu deixei aqui em 0.01, que você não vai ter uma nota boa, tá? Uma coisa importante, quando eu falei no começo, quando a gente começa a trabalhar aqui com o nosso notebook, ele sobe um computador e fica gastando, tá? Fica gastando dinheiro lá, o nosso dinheiro, nossos créditos do IBM Cloud. O que a gente vai fazer agora? Eu parei de trabalhar, eu vou vir aqui, vou salvar o meu notebook, vou vir aqui no File, Stop Kernel. Então, quando eu fizer isso daqui, ele vai desligar o meu computador, tá? Shutdown. Ele vai desligar o meu computador virtual lá, ó, no kernel. Agora eu não estou gastando mais nada. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tamo junto. Até o próximo. Valeu!